Salve galera, começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial, diretamente de Saquarema, aqui na Templar Surf House, isso, quase pé na areia, aqui do lado mesmo de onde vai acontecer a etapa brasileira do Circuito Mundial, Ponte de Itaúna. Mas esse episódio a gente vai falar da vitória do Felipe Toledo em El Salvador, naquelas direitas de Punta Roca. 3 dias de evento, né? O último dia depois de uma longa pausa, esperando o Suel chegar, com as condições piores ali, poucas oportunidades, mas o Filipinho sobrou, hein? Novamente, final com o Griffin Colapinto, e dessa vez ele deixou o Griffin, ó, pequenininho. Demais, vitória do Filipinho. Agora temos 3 brasileiros entre os 5 melhores na categoria masculina. Tá, o negócio tá ficando bom pro nosso lado. E, na verdade, eu acho que tem anos que não ficou ruim, né? Tá sempre bom. A gente vai falar, claro, agora com Pedro Robalinho e Eduardo Chalita. Tudo bem, Chalita? Beleza, pessoal. Bom dia para vocês. Maneiro, Carlinhos, você está em Saquarema. Espero que seja muito legal aí esse evento de Saquarema, esse CT. E Robalinho também, espero que seu trabalho seja muito legal aí em El Salvador. E é isso, vamos lá. Pois é, o Robalinho está em El Salvador, num camp com mais de 40 surfistas da América Latina, né, Robalinho? Isso aí, cara, tá sendo uma experiência incrível aqui, né, coincidiu também com a etapa de El Salvador. Essa região aqui tá com bastante investimento, né, acho que isso aí também é fruto do desenvolvimento do nosso esporte, que se tornou esporte olímpico, então todos os países estão correndo atrás, tentando se desenvolver da melhor maneira. Essa clínica foi organizada pela Associação Pan-Americana, Panam, e Panam Sports, que na verdade é o braço do Comitê Olímpico aqui na região Latinoamérica. E está sendo uma experiência incrível, cara. Estou com vários coaches aqui, eu fui convidado para ser head coach, então estou trabalhando aqui com o coach Ronaldinho, que também é outro head coach, o Martim Pacelli, da Argentina, o coach Cali, lá da Costa Rica, outros coaches também de diversos países aqui, como Colômbia, México. Está sendo muito interessante, cara. Tem uma molecada do Uruguai, meninos e meninas, né? Idades variadas aí aproximadamente entre 12 e 19 anos de idade. Muitos talentos muito bacanas de trabalhar e conhecer essa galera nova. Eu não conhecia, acho que nenhum deles, cara, na verdade, entendeu? O pessoal da Nicarágua, o pessoal da Guatemala, aqui de El Salvador, Uruguai, como eu falei, Chile, México, cara, assim, de todos os países. Tem um garoto brasileiro também. Enfim, tá muito legal, uma experiência bacana, altas ondas. A gente está no hotel o hotel acaba dentro de um beach break, assim, de 14 quilômetros de extensão, que ninguém surfa, não tem ninguém aqui que não seja gente. E a gente está mais ou menos a 50 minutos lá de Punta Roca, tá bem legal. Que maneiro, Robalinho. E você, então, cara, assistiu as finais aí, cara, de camarote, né? Praticamente dentro d'água ali, né? Até saindo da frente do Filipinho, né? É isso aí, cara. Foi muito bacana, porque a gente chegou assim de uma quantidade enorme de pessoas assim daqui do nosso grupo, né? Que juntando todo mundo dá uns 50. E a gente saiu daqui cedo, esperamos o call, a gente percebeu que ia rolar na sexta-feira, ontem, né? Então foi nota 10, cara. A gente já com tudo organizado, todo mundo uniformizado, chegamos lá, causamos, assim, foi bem legal. E no final teve até uma interação bacana com o Filipinho, e, cara, eu tive a chance de ficar muito perto ali, até filmei algumas ondas, e deu para analisar tudo muito, muito, assim, sentir a atmosfera, foi bem legal, fazia parte do projeto que eu estou aqui, trazer essa oportunidade para toda essa juventude aí, toda essa nova geração da América Latina, para eles sentirem um pouquinho ali a atmosfera do WCT, como é que funciona, e o nível dos atletas, quando você olha de perto, assim, é chocante, cara, foi nota 10, experiência 1000. Ô, Chalita, como eu falei na abertura, né, pelo menos pelo placar, o placar indica isso. O Filipinho deixou o Griffin, cara, desse tamaninho na final, né? O Griffin que pegou muito, tá no nível bizarro, né? Tá em altíssima forma, mas na final não teve jeito. O Filipinho deixou claro que todo mundo já esperava dele, né? E acho que não só os brasileiros, como o público mundial todo, sabe que essas condições são matadoras mesmo para o Felipe Toledo. É lógico que o Griffin Colapinto não deixou barato, surfou muito bem durante o evento inteiro, demonstrou
eu acho que dessa vez ele fez muito mais manobras com muito mais dificuldades do que do ano passado, né? Que ele surfou muito bem também, porém eu acho que ficou faltando um pouco de risco nas manobras no campeonato do ano passado. Esse ano o Griffin Colapinto arriscou muito, realmente ele fez o que pôde, mas não dá, cara, não dá. Quando o Filipinho está inspirado, nessas condições aí principalmente, é impossível bater ele, imbatível. Ele ainda assim ele competiu muito bem, foi super inteligente, realmente não deixou dúvidas quanto à sua superioridade nesse evento. Isso aí, cara, concordo total, cara. O Filipinho ontem, cara, acho que a gente tem que dar um destaque especial. O surf dele a gente já conhecia, desde que ele ganhou lá em Snapper Rocks, quebrando tudo, destruindo anos e anos atrás. O que eu notei ontem foi a questão da maturidade competitiva. Assim, o Felipe estava muito determinado, muito pronto, mostrou que está muito bem fisicamente. Ali o calor demanda muito, né? Tem uma remada longa de volta da onda também. O surf do Felipe estava muito mais rápido, muito mais crispy, como se fala assim, muito mais encaixado. O time estava muito perfeito, a conexão com a onda estava uma coisa assim fora do normal, muito fora do normal mesmo. Você pode pegar aí, Medina quebra, Ítalo quebra, Ethan Ewing quebra, Griffin quebra, mas o que o Felipe fez ontem foi acima do normal, foi muito superior ao surf, é uma diferença muito grande. Em condições dessa aí, se eles forem para Trashos e as condições estiverem assim, nesse estilo, assim, nesse tipo de tamanho de onda, cara, eu acredito que não tem para ninguém. É uma velocidade muito alta, é uma determinação nas alturas, e o nível do cara foi assim, de perto ali, foi impressionante. Assim, a determinação também na escolha de onda, né? Ele começou com 2 notas ali na casa dos 5, né, também para não ficar sem nada. Em algum momento ali ele tomou a prioridade, o Griffin buscou ir mais deep no pico e tentar pegar a onda lá dentro. Ele não se importou com o posicionamento do Griffin, deixou o Griffin lá, ele sabia muito o que queria, e isso ficou muito claro quando ele veio nessa onda do 9, que nem era uma onda da série grande, porque também deu para perceber que as ondas grandes, um pouco maiores da série, não eram as melhores ondas, eram as ondas que enchiam, que davam umas sessões mais complicadas, e ele conseguiu achar exatamente essa onda aí, que depois do set do Griffin, eu acredito que ficou bem claro que essa onda tinha que ser pelo menos 1,5 ponto acima, né? Eu já ouvi alguns comentários aí nos grupos de WhatsApp, algumas pessoas achando que a onda não valia 9, mas a minha impressão da praia foi o seguinte: a primeira nota que veio na minha cabeça foi um 8,5. Falei, essa onda aí é pelo menos um 8,5, porque eu já considerei assim que a onda era um pouco menor. Mas, cara, rapidinho eu tinha filmado com o celular, revi, olhei de novo, falei, cara, vou te falar, os juízes vão dar 9. Eu sei, é o tipo de surf que recebe um 9, que é quando o cara faz as manobras muito linkadas. Ele fez 3 manobras que a rabeta passou acima do lip logo no início da onda, e finalizou na parte da fechadeira ali, numa junção que veio pesado, um pouco maior do que a onda dele contra ele. Então, assim, finalizou com precisão, espremido, assim, mas com muita força, e eu não esperei nada diferente disso. Falei, cara, isso aí os caras vão dar um 9. Aí os alunos, assim, meus alunos aqui da América Latina, a galera que estava comigo, o outro coach, Cali, da Costa Rica, estava do meu lado, que ele também já foi head judge dos campeonatos latino-americanos. Eu falei, e aí, o que você acha? 8,5 para cima? Aí eu falei, antes dele responder, eu falei, eu acho que eles vão dar 9. Aí ele ficou assim, pensando e tal, e aí o 9 saiu. Assim, realmente foi impressionante. Quem for no detalhe ali vai perceber que todas as manobras foram com risco altíssimo, a velocidade, o link entre as manobras, ele atingiu todos os critérios ali, o risco também, ele assumiu um risco muito grande, e ele faz o difícil parecer fácil, né, cara? Acho que essa que é a grande diferença. E o set do Griffin, que eu acho que o fator comparativo é o principal no julgamento, você tem que pegar e analisar que as 3 primeiras manobras, as sessões estavam um pouco soft, assim, estavam um pouco cheias, um pouco fáceis, e a velocidade do Griffin não chegou perto da velocidade do Felipe. Acho que aí a diferença, os juízes conseguiram realmente atribuir o valor correto para demonstrar a diferença. Agora, eu quero chamar a atenção também, Carlinhos. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, Chalita, que assim, na semifinal contra o Ian Gentil,
o Filipinho ele estava mostrando tanta segurança que eu acho que ele se colocou em risco no final da bateria, quando ao invés de ficar no pico, segurar a prioridade, ele surfou e deixou depois poucos minutos ali para o Ian, né? E acabou não vindo onda, mas poderia aparecer, né? E sobre a série também, ontem não está sendo a melhor opção, né, para conseguir notas. O Ian pegou uma onda da série maior, né? E realmente não conseguiu. Parecia que seria uma excelente oportunidade, depois a onda mesmo mostrou que não era a melhor opção, né? Vamos dizer assim. Pode falar, Chalito, por favor. Vale ressaltar que o Filipinho, o caminho do Filipinho nesse campeonato, né? O primeiro round ele já destruiu com o Ian Gentil e o Caio Belli. A diferença dele no primeiro round para o Ian Gentil, que foi adversário dele depois na semifinal, foi gigantesca. Depois, lá na bateria dele contra o Rio Aida, nas oitavas de final, cara, ele fez aquela manobra que, cara, realmente a gente tem que mostrar essa manobra. A WSL deve proporcionar para a gente essas imagens, porque o que ele fez ali é muito difícil de fazer, cara. Ele ia dar um layback, ia jogar a prancha 3 metros da distância dele, mas veio uma espuma de encontro e ele acabou dando uma batida absurda, uma rabetada na espuma. Então o layback se tornou um coice, sei lá o que foi aquilo, cara. Aquilo realmente foi uma manobra que tinha que todo mundo levantar e aplaudir de pé, porque você não vê aquilo. Eu nunca vi, na verdade, né? Então você não vê um tipo de manobra desse num campeonato frequentemente. Então realmente aquilo ali foi um destaque contra o Rio Aida. Depois ele surfou muito bem contra o Igarashi, que estava arrebentando. Cara, o Igarashi realmente, cara, me surpreendeu. Gostei muito do Kanoa Igarashi, temos que falar sobre isso. Foi outro do campeonato, surfou muito. E ele parou o Fioravante, que também estava voando, né? Exatamente, que parou o Fioravante, que estava muito bem também. Quer dizer, para o Felipe, cara, ele não pegou os principais do ranking, né? Mas ele pegou os caras que vieram com destaque do ranking, depois encontrou o Ian Gentil, que estava voando também. Quer dizer, foi difícil esse caminho para o Felipe Toledo, entendeu, cara? Talvez a bateria que ele tenha se destacado mais depois das quartas de finais foi a final, cara. Foi onde ele teve um pouquinho mais de conforto, porque o Griffin Colapinto não estava se achando, pegou 12 ondas na bateria, ele tentou, né, de qualquer jeito. A gente viu que ele estava inspirado, mas ele não conseguiu, acho que ficou nervoso, e por isso essa diferença entre o Toledo e o Griffin Colapinto na final foi até um pouquinho maior. Ele botou o moleque em combination, mas ele pegou pedreira. Isso que eu queria falar. O caminho do Felipe Toledo até a final, cara, foi pedreira, só os destaques do campeonato. E eu queria destacar, sim, o Kanoa Igarashi, que foi surfista muito bom nesse campeonato. Eu gostei muito de rever ele de volta no nível que ele é realmente. E a bateria com o Ian Gentil, que deixou a gente nervoso, como você falou aí. No finalzinho, cara, ele pegou uma onda em vez de segurar a prioridade e deixou o Ian Gentil com uma prioridade durante 1 minuto, 1 minuto e meio, assim. Mas eu já estava falando, vai vir a onda, cara. O moleque vai arrebentar, porque ele estava com a autoestima muito lá em cima, o Ian Gentil. Falei, cara, tô vendo aí uma virada, não sei. Fiquei nervoso. Foi a bateria que eu mais fiquei nervoso do campeonato inteiro. Foi a semifinal Felipe Toledo e Ian Gentil. Cara, o Griffin na final, né? Ele, quando já estava ali meio perdido, ele tentou 2 aéreos bizarros, né? Que ele chegou a aterrissar, mas não conseguiu ficar em pé, né? Se ele volta num daquele ali, com certeza ia dar uma complicada, porque ele ia ganhar uma segurança, uma moral forte dentro da bateria, né? Mas foi pro tudo ou nada e não acabou ficando com nada, né? Agora, uma coisa que a gente não está ouvindo, assim, nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, é sobre o julgamento, né? Eu quero perguntar para você, Robalinho, isso é porque dessa vez deu Brasil, né? Quando o Brasil ganha, não tem polêmica. Por isso mesmo, o julgamento foi bom? Isso aí, boa pergunta, cara. A gente tem que se questionar, acho que isso é importante. Queria só puxar o gancho aí do comentário do Eduardo em relação ao Kanoa. Acho que o Kanoa é um surfista muito bom, cara, incrível mesmo, quando ele é rápido, quando ele usa bastante o surf dele acima da linha do lip. Acho que ele é um cara que ele busca isso sempre, né? Acho que faltou ali para ele completar mais um aéreo ali no final. Teve um que ele caiu, que podia complicar para o Filipinho.
Mas eu quero dizer, cara, que se você comparar os dois surfs, qual é a diferença principal? Na minha opinião, é o drive, que é o que eu sempre comento aqui no programa, que o drive do Filipinho é muito especial, a maneira como ele vai de uma borda para outra sem perder nenhuma velocidade, isso é um risco muito maior do que surfar de fundo. Eu acho que a maior crítica que eu tenho do canoa é isso, ele é um surfista que realmente assume o risco, ele é muito competitivo, mas o surf dele é mais fora d'água do que atletas como o Filipinho, né, como o Ethan Ewing, como os caras que conseguem usar mais a borda. Mas é um cara que assume risco e realmente eu também sou fã do surf dele, mas quando encara alguém que está fazendo o mesmo nível de manobras com muito risco, mas com mais drive, mais na borda, né, um cara que, como você falou também, Léo Fioravante, cara, que surf que ele fez, acabou tendo uma bateria difícil contra o próprio canoa e perdeu, mas que surf que ele fez, né, cara, quanto a pressão, quanto a velocidade, quanto a confiança no surf, quando o atleta está surfando com confiança, você nota que ele está com tudo em cima, né, a parte física, a parte mental, a prancha está muito boa na água, né, puxando esse gancho da prancha, quero falar disso aí também, cara, acho que a equipe do Filipinho deve estar vendo o nosso programa, hein, cara, porque a escolha de prancha do equipamento do Filipinho fez uma diferença sensacional nessa etapa. Eu queria saber isso, Robalinho, só rapidinho fazer o parênteses, eu queria saber por que ele mudou, eu achei que ele ia vir de quadriquilha com certeza e não foi. Tem que falar aí. É isso aí, é. Olha, a prancha preta ali naquela água quente de El Salvador já ia ser um problema. Vamos falar assim também, vamos lembrar. Explodir, né? Podia ser que, entendeu, esquentasse muita parafina, não sei que tipo de parafina ia funcionar ali, porque a água estava muito quente, outro dia deu uma caída aqui, um negócio assim, meia hora de caída, eu já estava, caramba, acho que eu vou sair. E aí dei uma respirada, assim, acalmei, consegui completar uma hora de surf, mas é bem complicado, é muito quente, se for no meio do dia... E a parafina não vai ficar, a parafina não fixa ali direito com esse calor todo numa prancha preta também. Exatamente, pode ser isso, um dos fatores, mas eu acho que o fator principal foi o surf, sim, cara. Se você perceber, eu prefiro 1000 vezes o Filipinho de PU com triquilha. Para mim o surf que ele apresentou ali, ele poderia apresentar um surf com grande velocidade com a quadriquilha, que eu acho que é o fator principal, é o que ele mais ganha, ele ganha bastante drive, ganha bastante velocidade, mas nessas manobras de inversão, as próprias rasgadas, eu prefiro uma triquilha. Se eu realmente, como coach, com todos os testes que eu já fiz na vida com atletas, eu nunca vi uma quadriquilha ficar no mesmo nível de uma triquilha. Então, assim, a não ser em tubo, provavelmente, que aí é uma coisa diferente. A não ser quando o Filipinho usa. O Filipinho, ele faz o difícil ficar fácil, né, cara? Se você pegar uma quadriquilha e for tentar dar as manobras que o Felipe dá, você vai ver que não é tão fácil. Agora, olha o spray da prancha quando sai de uma prancha quadriquilha e de uma prancha triquilha. Olha o surf que o Felipe fez ontem, cara, as rabetadas seguidas, o drive entre uma manobra e outra, assim, foi uma coisa... Chocante. Eu acho que a triquilha faz ele voltar com mais controle, ele volta com mais controle já para a próxima manobra, isso é a minha visão. Também acho que o link fica melhor, acho que ele fica... O lance da quadriquilha, ele se põe numa situação de mais risco, e quando ele consegue executar tudo que ele faz com a maestria que ele faz, como a quadriquilha, chama atenção pela velocidade. Se é uma onda que ele precisa ganhar sessões, eu acho que a quadriquilha pode fazer uma diferença positiva, como ano passado na final, a gente viu ele passar uma direita que acho que foi contra o Ítalo, foi até, eu acho que essa direita que garantiu ele, que foi uma onda realmente que ele dropa umas ondas assim, parece que a onda já está fechada, ele está 2 escaladas na espuma e quando chega lá na frente está com velocidade, então claro que tem seu valor, claro que tem um motivo do Felipe usar esse equipamento, né, ele não é à toa, mas também, para mim, na minha opinião, assim, fica muito claro que a qualidade das manobras, a maneira, o próprio estilo que ele apresenta sobre a prancha, fica melhor de triquilha PU. Para mim, assim, fica muito melhor. Vários atletas que eu uso, eu acho que o epóxi, ele é muito importante para estar no quiver do atleta, mas ele ainda não superou o PU, e prefiro usar o epóxi como uma coisa assim, é uma ajuda, quando há necessidade de se usar epóxi, a gente usa, né, com o meu atleta em Maicalane é a mesma coisa, assim, ele ficou em segundo lá no Challenge Series, ele estava de epóxi, então não sou contra epóxi de maneira nenhuma, um equipamento que
tem hora que ele é necessário, e hoje em dia existem muitas construções diferentes de epóxi, né? A gente fala assim, não pode ficar tão assim simples, não é 880, PU ou epóxi, não é tão simples assim, é muito mais, tem muito mais detalhes aí, tem mais situações para serem definidas, se tem longarina ou se não tem, se é laminada com carbono ou não, se é Spinitec, no caso da Channel Islands, enfim, cada empresa tem suas construções, né, em epóxi e em PU. Às vezes tem gente que lamina com epóxi pranchas com bloco PU, né? Então, assim, é um universo hoje em dia, a fabricação de pranchas, e é sensacional isso, a gente ter essa variedade toda. Sou a favor do atleta testar, mas estou muito satisfeito de ver um atleta do nível do Felipe escolher a prancha que realmente fez ele, além do visual também, prefiro uma prancha branca, e a maneira como o PU se comporta sobre a água me parece muito superior em relação àquela quadriquilha da Dark Art da Sharpie, que em alguns momentos pode fazer a diferença positivamente, mas que ontem ficou claro para mim, e eu gostei muito da performance do Felipe. Então, assim, de uma maneira geral, como eu falei, foi o cara que mais se destacou, né? Acho legal a gente ver aqui, como você falou, pô, o Ian, a bateria com o Ian foi a que mais deixou a galera com frio na barriga, né? Quem estava torcendo pro Felipe, assim, ali na hora eu fiquei um pouco dividido, claro, né? Eu sou um coach que nunca trabalhei com o Felipe, mas trabalhei alguns anos com o Ian, e quando ele está em casa ainda em Mal, ele ainda participa dos treinos com o Imai, eles são muito amigos. Então, para mim, tinha um lado meu ali também, torcendo para o Ian, né? Hoje em dia ele trabalha com o Leandro, fazendo um trabalho bacana, beça. Tá dando certo, a conexão ali funcionou, deu um clique, e eles estão fazendo um trabalho bom. Ele está falando de Mayhem, eu comentei que na piscina eu não gostei muito das Mayhems, acho que ele ainda estava em adaptação, e parece que agora clicou, funcionou, o surf dele está altíssimo nível, ele foi derrubando aí os caras do topo do ranking, e chegou no Filipinho ali, engasgou, não conseguiu passar, mas aquela última onda dele com o alley-oop, com a finalização com o layback, realmente o cara mostrou que mesmo no final da bateria ele estava ainda com condições de brigar pela bateria. O Filipinho Suano muito dominando, e ele ainda assim ele buscou essa manobra de altíssimo nível. Me lembrou muito os treinos que a gente faz em Churches, que é um pico ali em Waiero. A gente tem uma direitinha assim que vai reformando, né? A Punta Roca não estava perfeita, a direção do suelo não estava perfeita. Eu já vim várias vezes para o Salvador também, já peguei, né? O Matias até citou aqui que a gente pegou um suelo grandão juntos, e é uma onda que realmente poderia, para o WCT, ia ser alucinante se a gente tivesse uma condição de 2 metros de onda, assim, todo mundo quebrando, ia aparecer muito mais Jeffreys Bay, ia aparecer muito mais alguma coisa assim. Na lógica, a gente sabe que não é no mesmo tipo de onda, ela não corre tanto, mas é uma onda sensacional. E parabéns para o Ian, fez um grande resultado no terceiro, deu uma dura no campeão mundial, o Filipinho. Eu quero adicionar aí, Robalinho, aí sobre o Ian, depois que você terminar. Não, é isso aí, cara. Parabéns para ele, parabéns para o trabalho que ele está fazendo com o Leandro, e, cara, é mais um atleta aí, né, braço havaiano, vamos dizer assim, e arrebenta, né, cara? Filipinho fez a final, ganhou. Griffin deu para ver claramente que é um grande atleta, como eu sempre falo aqui, é o cara que mais bota em risco aí a supremacia dos brasileiros, no sentido de que tem variedade, tem repertório, tem velocidade, tem todo o pacote completo, mas ontem a diferença foi abissal. Por mais que ele tenha tentado nos aéreos muito altos e não tenha completado, ele foi colocado contra as cordas ali e espremido, e não conseguiu sair da situação. O Filipinho estava muito superior. Ao meu ver, eu acho que o Ian, ele deu um passo à frente. Nesse campeonato, eu vi ele acertando todas as manobras que ele quis, a maioria ele acertou com confiança, você via que ele ia com confiança para as manobras aéreas, tanto invertidas quanto alley-oops, né? Então, eu achei que pareceu que ele está com uma confiança maior, que ele deu um passo na cabeça dele mesmo, ele passou para um outro nível, só que realmente quando esbarra com o Filipinho, fica difícil, cara. O Filipinho faz todo mundo realizar, ver qual é o nível que eles estão, né? O Filipinho bota todo mundo no seu lugar, é difícil, cara, você ganhar dele. Mas temos que destacar que o Ian ganhou
Jack Robinson, né? Depois ele ganhou do João Chianca e depois ele ganhou do Ítalo. Então, tipo assim, ele veio destruindo, veio fazendo um damage, né? Destruindo mesmo, né? Sendo avassalador ali, pegando todos os caras do corpo. Ele veio destruindo todo mundo, né? E chegou na final, realmente, na semifinal com o Filipinho, não deu para ele. Então, eu queria destacar o Ian como o maior destaque de todos do campeonato, de tudo envolvendo brasileiros e gringos. O destaque para mim, a surpresa foi o Ian Gentil. E aí, Ian, boa experiência, melhor resultado, começando aí a beliscar lá as cabeças, chegar junto, como é que tá aí, como é que foi a experiência? Foi animal, foi bom chegar à semifinal e ter essa performance assim, contra os melhores, e espero que para continuar desse jeito. É a primeira vez em El Salvador, já tinha treinado aqui? Eu vim uma vez, muitos anos atrás, então praticamente foi a primeira vez que eu era muito criança, então não lembrei de nada. Qual foi a bateria mais difícil? Foi que eu perdi, né, do Felipe. E das que você ganhou, como é que foi assim o setup para as baterias, como é que você se sentiu aí? Eu achei ganhar do Jack foi bem difícil, ele é um cara que ele é sempre conectado com o mar, é difícil você conseguir a melhor onda da bateria contra o Jack, né? Eu gostei mais dessa bateria do que de todas. Legal. E aí, coach? Como é que foi aí a performance do atleta? Tá subindo no excelente, estamos super felizes. Conseguimos encontrar um equipamento adequado. Foi um ano de teste, um primeiro ano, né? Um ano difícil no Tour. Passou pelo corte, a gente veio fazendo ajuste de equipamento, do approach dele e está super bem. Um excelente resultado que mostra aonde o surf dele pode levar ele, né? Então agora é dar sequência no trabalho, estamos muito felizes com esse resultado aqui, foi muito legal. Cara, em relação ao julgamento, acho que é isso aí. Eu estava comentando assim que no fator comparação, acho que o julgamento fez o papel que tinha que fazer, que é mostrar quem está surfando melhor, quem está conseguindo executar as melhores manobras e quem está merecendo passar a bateria. Então, não me lembro de ter assistido nenhuma bateria onde isso não foi atingido. Então, se o julgamento ficou discreto, eu acho que isso é uma coisa muito positiva para o esporte. Acredito que as críticas ajudam. Claro que tem os críticos que exageram e falam um monte de coisas absurdas nas redes sociais, e xingam e perdem a cabeça. Eu compreendo aí que tem uma galera que é mais passional e também que é aquela coisa assim do esporte, né, que ele no futebol, né, fala da boca para fora também, não tá lá dentro assim e tal, e não importa quem vai atingir, sai falando. Então assim, o julgamento é realmente passível de crítica, mas eu acho que nesse campeonato eles atingiram um ótimo nível de performance, aí pode dar os parabéns para os juízes. A gente critica pra caramba aqui, mas ajustaram muito bem as escalas de uma maneira geral. Eu me lembro na bateria com o Ian, eu achei que o começo ali, o Ian fez um 5,5, e aí depois o Filipinho veio e fez um 6,5. Eu achei que esse 6,5 a distância era bem maior do que só um ponto. Acho que isso no começo de bateria pode atrapalhar um pouco, mas também achei que a última onda do Ian, que ele somou 8,6, poderia ter chegado na casa dos 9, poderia ter sido a melhor onda da bateria. Mas isso é discutível, muito próximo ali, não fez muita diferença, então acho que, de uma maneira geral, não tem como o julgamento ser perfeito, no sentido de todas as notas serem precisamente perfeitas, mas o mais importante é que ele não interfira tanto no andamento da bateria quanto no resultado da bateria. Então, acho que, de uma maneira geral, foi muito bom. Já quero puxar aqui um pouquinho do feminino, que na hora do feminino, quando começou as semifinais, estava um pouco assim, seco demais a maré, foi difícil para as meninas encontrarem ondas, e aí deu para ver que as meninas que passaram a bateria foram as meninas que conseguiram encontrar as melhores ondas, e realmente não houve espaço ali para todo mundo surfar no mesmo nível e conseguir ter as mesmas oportunidades. Eu achei que isso que foi um pouco da pena do Finals Day ali, o último dia do campeonato ontem de Punta Roca, o Surf City, El Salvador. Isso aí realmente pegou um pouquinho, mas vamos dar aqui os parabéns para Caroline Marks, que mostra que... Backside, né? Goofy.
backside, goofy, quebrando, sempre com muita qualidade. Ela tem uma leitura de onda muito boa de backside, cara. Já sofri com ela em Honolulu AB, assim, deu ter que falar com ela assim, falei, Caroline, você realmente é uma inspiração, cara. Eu vejo homens, mulheres, todo mundo surfando aqui em Honolulu, e você surfa de uma maneira muito especial, a maneira como ela ataca o lip, a maneira como ela se posiciona para fazer a leitura de ondas de point break, de backside, realmente é muito diferenciada. É uma menina que merece um título mundial quando ela tiver a oportunidade dela. E levou a vantagem também porque no último dia de competição, nas semifinais ali, a gente viu que a maré estava um pouquinho mais baixa, as ondas estavam muito rápidas, correndo muito rápido, não estava abrindo com tanta facilidade. Ela conseguiu pegar as ondas que abriam mais, além do que ela de backside conseguiu encaixar muito mais manobras naquela ondinha rápida do que as meninas de frontside. Isso facilitou um pouco para ela e ela aproveitou, cara, e eu gostei muito, assim, me lembrou até o Oki um pouco, assim, gostei muito de ver ela encaixando uma manobra atrás da outra. Todo mundo ficou feliz com esse título da Caroline Marks. Bom, pena a Tatiana ter tido problemas, né, de saúde, né, teve que abandonar isso a prova. Isso foi uma pena, cara, isso realmente... Eu acho que ela não perderia a bateria, viu, cara? Tá achando que a Tatiana também estava muito bem, estava embalada. Foi uma pena, cara. Queria lembrar aqui rapidinho, só para falar disso, o confronto de gerações entre a Carissa Moore e a Betty Lou Johnson, Sakura Johnson, né, cara, foi importante ali, porque a Carissa que praticamente, né, incentivou a carreira da Betty Lou desde o começo, confronto havaiano, onde a Carissa escovou, né, cara, foi barba, cabelo e bigode ali, foi assim, a Betty Lou não sabia nem o que fazer, porque a Carissa foi abrindo vantagem, pegando onda e tentando aéreo. Queria até chamar, né, a atenção, falar aqui do julgamento um pouquinho, né, no feminino. Achei que a Carissa teve uma onda ali que ela podia ganhar alguma coisa em torno do 10 ali, cara. Aquela finalização de rabetada que ela deu, ela fez a onda inteira com perfeição e finalizou numa junção em cima das pedras com uma rabetada animal. Ali, foi 9,37 que ela ganhou. Exato, acho que podia ter sido um 9 alto, não vou dizer um 10, mas um 9 alto ali tinha que ser uma distância maior. Assim, a gente tem que marcar esses pontos. Eu acho que o julgamento faz isso também, ele desenha a história do esporte, onde quando os atletas... Desculpa, eu até lembrei agora, cara, desculpa te interromper, que um internauta, né, que está sempre com a gente, acompanhando os programas, participando, comentando, desculpa por não lembrar o seu nome, mas ele até falou, pede a opinião dele sobre o julgamento masculino e feminino, porque às vezes, na opinião dele, uma menina faz uma nota que ganha 9, se fosse homem fazendo aquilo, ganharia 7, 6. Por que tem essa diferença? Isso é uma boa pergunta, cara. Eu acho legal ser discutido, né, cara? Mas eu acho que a gente não pode confundir isso com a questão de homem e mulher, né? Às vezes entra aí machismo, feminismo, igualdade de gêneros, a questão da premiação ser igual, então também tem que ser exigida da mesma maneira e tal. Não acho que seja isso, porque a gente... Também não acho não, Robalinho. Não acho que é assim não, exatamente. Eu acho que é questão de comparação. Então, você tem que comparar os dois atletas que estão dentro da água ali, se é homem, se é mulher, né, isso não importa. É claro que a escala, eu comentei na piscina, que a escala normalmente, no surf feminino, a gente nota as manobras radicais sendo mais valorizadas, né, as manobras acima do lip, porque menos meninas fazem isso, menos se utilizam, né, atingem esse nível de risco. Então, naturalmente, a categoria, né, como a gente tem uma diferença também de categorias por idade, você vê o tipo de exigência dos juízes também muda, de acordo com a categoria, né, categoria sub-12, sub-14, sub-16, open, sub-18, o que for, vai ter um nível de exigência um pouco diferente em função disso, em relação ao power, em relação à radicalidade, em relação a todos os competidores daquela categoria, o que está sendo apresentado, e de acordo com quem apresenta um surf superior vai ganhar mais nota. Então, nessa bateria da Carissa Moore com a Betty Lou, assim, eu acho que a Betty Lou poderia chegar no nível, ela também sabe dar rabetada, ela também sabe dar blow-tail reverse, ela também sabe dar aero reverse, né? Ela precisa fazer isso tudo, mas ali a Carissa engoliu. Eu queria deixar isso registrado aqui, porque realmente ainda é muito superior
apesar de que na semifinal com a Caroline Marks, que foi o momento que eu cheguei na praia e comecei a ter a chance de assistir pessoalmente também, eu vi que a Carissa ficou bem perdida nessa bateria, não conseguiu se encontrar com o mar. Acho que foi uma conexão com o mar que ficou faltando, não foi nem falta de surf, claro que não, mas a Caroline Marks estava muito esperta, muito ligada no lance e conseguiu fazer a diferença. E também aconteceu a mesma coisa com a Tyler Wright e a Stephanie Gilmer. A Stephanie ficou perdida, a Tyler... nesse momento estava difícil o mar, né, cara? Essa bateria eu ainda assisti pelos vídeos, pela WSL, e deu para ver que a Tyler estava usando mais rabetada, e a Stephanie caiu numa onda muito importante, né? Caiu numa junção que poderia ser a vitória dela. E aí, se você dá uma brecha dessa, uma atleta como a Tyler Wright, não vai deixar barato. Vocês lembram que eu falei no último programa que eu queria ver como é que ia ser o humor da Stephanie nesse campeonato, se ela ia vir com aquela alma de surfista hipster, ou se ela ia vir com aquela gana de competidora, né? Eu gostei muito do approach dela nesse campeonato, achei que ela veio como uma competidora nata, estava levando muito a sério, queria ganhar o campeonato, achei que ela fez manobras inovadoras, manobras modernas, e não ficou só naquelas puxadas que ela dá, que realmente ela é fera em dar aquelas puxadas fortes para dentro, assim. Então, eu achei que na bateria contra a Tyler, eu estava tendo um palpite, achei que ela fosse ganhar da Tyler, mas realmente ela não se encontrou não encontrou as melhores ondas e a Tyler levou a melhor. Mas eu queria destacar isso, a performance da Stephanie Gilmer nesse campeonato. Gostei muito de ver ela como uma competidora que ela sempre foi, assim, como se fosse uma nova geração. Eu achei que ela estava, tipo, uma nova geração ali, cara, como ela era antes. Ela estava muito bem, né, cara? Só assim, eu tenho uma crítica na questão da leitura de onda dela na bateria contra a Tyler, que a Tyler estava fazendo um surf de manobras um pouco mais curtas, mais rápidas e conseguindo chegar na junção a ponto de rabetar e utilizar bem o lip na junção, que estava sendo uma questão muito bem pontuada, como a gente observou até no 9 do Filipinho. Então, assim, o que ela estava fazendo de errado, na minha opinião? Ela estava abrindo demais esse primeiro arco dela, terminando a rasgada muito embaixo da onda, e aí tendo dificuldade para retomar e continuar com a mesma velocidade e com o mesmo dinamismo para poder finalizar. E acabou que tem uma situação curiosa ali, que na melhor onda dela, que era uma onda da série, ela teve uma junção bonita na frente dela, mas dá para ver no vídeo a Tyler Wright voltando assim, cara, parece que deu aquela secada assim, acho que rolou uma desconcentração da Stephanie, assim, e ela errou uma manobra que não dá para errar. Foi a primeira onda dela, ela chegou bem, ela até soltou a rabeta assim na junção, mas não conseguiu completar, foi a primeira onda dela, foi um 6,37. E poderia ter sido uma nota alta, né, cara? Então, assim, ia fazer a diferença no final da bateria. Eu achei que sim, eu achei que poderia ter sido a vitória ali, até porque, como era mais no começo da bateria, ia botar uma pressão muito grande no adversário. Então, de uma maneira geral, o campeonato alucinante, altas ondas, Filipinho sobrou, e, cara, alto nível, e Ian deu esse destaque aí especial aí, arrebentando uma galera no caminho, né? E, pô, parabéns aí para todo mundo, foi alto nível. Show de bola, né? Agora a Medina, que parou nas quartas também, né? Sofrendo uma virada ali no fim para o Baron Mami, o havaiano. O Medina está em quinto lugar, então são 3 brasileiros entre os 5 melhores. A gente não está ainda com a camisa amarela de líder, não retomamos ainda, mas acredito que isso vai acontecer aqui em Saquarema. A etapa começa na próxima sexta-feira, dia 23. Convido a galera a acompanhar tudo aqui no Surf TV e também no site Waves. Já tem matéria que eu fiz falando sobre a barrinha, que não vai ter palanque, depois a gente vai conversar sobre isso. Ontem mesmo eu filmei parte de uma sessão que estava rolando, não no cantinho da barrinha, a galera fala que é no mercadinho, mas é numa área que se tivesse o palanque ali, a galera poderia estar surfando no mercadinho e seria vista pelos juízes. E, cara, muitos tubos surfados, mas, enfim, não teremos barrinha. Pelo menos até o momento, eu tive uma informação assim, de uma fonte bem confiável, que está todo dentro da organização. Mas, cara, ainda tem aquela esperança de que, porque cada pico funciona com um tipo de ondulação diferente. Se Itaúna tiver ruim, cara, tiver ondulação boa para lá, eu acredito que ainda
a gente possa ter chance de ver os caras lá. Mas, cara, não tem palanque e a ideia da WSL no momento é não colocar nada por lá. Então é isso, galera. Eu vou ficar por aqui, filmando tudo o que está acontecendo. Vocês fiquem ligados no Surf TV e no Waves. E a gente volta a se falar em breve, não é isso, Robalinho? Isso aí, galera. Estamos em breve aqui, participando mais uma vez, trazendo para vocês aqui nossos pensamentos, nossas análises. E não deixem de dar um like aí, de dar aquela comentada. A gente gosta muito da interação de vocês com a gente. É muito legal ver que vocês estão prestando atenção em todos os detalhes. Façam perguntas, interajam e isso aí. Vamos junto. Vamos, equipe! Valeu, Chalita! Valeu, galera, isso aí, muito bom nosso papo. Lembrando que o ranking teve novidade, né, entre os top 10, saíram dos top 10 o Ryan Callinan e o Iago Dora, que não se deram bem no campeonato, e agora quem está figurando dos top 10 é o Ítalo Ferreira e o Conor Larry. E é lógico que temos essa surpresa do Medina ter entrado, né, o Jack Robson perdeu no Elimination Round, o Medina passou, entrou entre os top 5 e agora vamos com toda emoção para Saquarema. E é isso aí, até lá, estou ansioso. Boa, isso aí, galera. Valeu, Chalita, valeu, Robalinho, bom trabalho aí em El Salvador. Chalita, boas ondas no Arpex e até breve, galera. Um abraço.